Fala, pessoal! Voltamos, então, para a nossa aula número 3 da semana das apresentações de impacto. E quero te dizer que é um prazer enorme estar aqui com você, sabendo que a gente vem caminhando a passos largos para que você seja um apresentador que traga uma mensagem mais afetiva e efetiva para a sua audiência, ok? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje. Eu vou ler alguns questionamentos, algumas perguntas que chegaram até mim e quero compartilhar com você, então, algumas perguntas, tá bom? Então, nós temos aqui o questionário da aula número 1, muita gente respondeu o questionário. Eu vou selecionar aqui algumas perguntas para a gente responder, tá bom? Bom, a primeira pergunta que chega aqui para mim é da Patrícia, tá? E a Patrícia pergunta como a gente faz para que um ouvinte que não quer ouvir ouça, né, o que ela tem a falar. Bom, Patrícia, aí existem duas coisas que são importantes. A primeira coisa é, assim, é ter certeza que ele não ouviu. Tá? E a segunda coisa é verificar se ele ouviu, mas ele não quer ouvir. Certo? Então, uma coisa é diferente da outra. Ele pode não ter entendido o que você falou, ele pode não ter ouvido o que você falou, mas ele pode sim ter ouvido o que você falou e ele simplesmente não concorda ou discorda, ou ele não quer, digamos, pegar essa linha de ação, ok? Bom, a melhor coisa que você precisa fazer é entender um pouquinho melhor o perfil comportamental dessa pessoa, tá? Existem pessoas que têm perfis comportamentais diferentes. Então, se você pega alguém dominante, que é um perfil muito parecido com o meu, dificilmente essa pessoa, se ela tiver uma predisposição a não ouvir alguém, dificilmente ela vai ouvir. Porque o dominante, ele sempre imagina que ele tem a melhor solução, que ele tem a melhor maneira de ver as coisas, e isso bloqueia muitas vezes o raciocínio dele. Como é que é a melhor maneira para você trabalhar com um dominante? É concordando com ele, tá certo? É concordando com ele num primeiro momento. Então, você concorda com ele. Quando você concorda com ele, ele relaxa e se abre, e aí você entra. Né? É tipo um mas. Né? Você fala assim, Medeiros, poxa, concordo com você. Realmente, eu acho que essa linha de ação é melhor. Eu não tinha conseguido ver por esse lado. Mas eu fico me perguntando se... Tá? Então, essa é uma das ótimas maneiras de você causar impacto na pessoa que tá te ouvindo. Uma outra maneira é o seguinte, se ele é alguém que gosta de falar, se ele é alguém que gosta de ter, digamos assim, de puxar a frente, se ele é alguém que gosta de se abrir, que gosta de aparecer, ele é aquela pessoa expansiva, ele gosta de ouvir elogios. Então, a melhor maneira de conversar com ele é você elogiando. Nossa, a sua ideia foi sensacional. Você tem ótimas ideias. Puxa, que legal que você viu por esse ângulo. Entretanto, eu fico preocupado se... Aí você entra com C de novo. Então, você tem que entender como é que... existe um negócio chamado linguagem do amor, criado por Gary Chapman. No mundo empresarial, às vezes não cabe muito bem a questão da linguagem do amor, mas eu queria só fazer uma análise com os perfis comportamentais. Então, os perfis comportamentais, eles têm uns estereótipos, eles têm umas características, eles têm alguns caminhos neurais, que a gente chama de sinapse, que elas são mais facilitadas quando eles recebem a mensagem de uma maneira. Então, o ideal é ter uma noção melhor das características desse receptor seu. Pelo que você fala, provavelmente ele é alguém dominante e influente, que gosta de ter a última palavra, gosta de sempre estar puxando a frente. Então, com esse tipo de pessoas, a melhor linha de ação é você concordar num primeiro momento, mas para você ter espaço para discordar. Porque se você discorda de começo, ele nem te ouve. Tá? Então, às vezes, é melhor você concordar de começo e falar assim, poxa, mas veja só, entendeu? Mas pense por esse lado. Tenho certeza que pode funcionar. Se ele não tem essas características de um dominante, de um influente, provavelmente ele é alguém inseguro, tá? Ele é alguém que é conservador, ele é alguém que prefere ter muita certeza
para ele decidir ou para ele mudar. Aí é o contrário. Aí você precisa passar segurança para ele. Aí precisa ter dados, precisa ter estudos, precisa ter... as pessoas que têm o perfeccionismo, que são conformes, que são estáveis, são pessoas que precisam de serem, digamos assim, convencidas no lado cognitivo. Eles são muito mais racionais. Então, se o problema dele, às vezes, é insegurança, pode ser que você precise atuar trazendo mais dados que ajudem ele a tomar a decisão no caminho que você deseja. Tá certo? Não sei se eu te ajudei, mas fica aí. Meu muito obrigado pela sua pergunta, Patrícia. Bom, segunda pergunta aqui é do José Alves da Silva. Comandante José, eu costumo dizer, até disse isso no nosso webinário, que duas ferramentas que ajudam a tornar a sua palestra mais afetiva, e eu mostrei isso ontem no webinário, são os slides. Tá? Os slides, eles ajudam a passar a mensagem, eles trazem imagens, eles trazem vídeos, eles trazem momentos que fazem você refletir e abrir, muitas vezes, o coração da sua audiência. Então, existem duas coisas que são fundamentais para quem deseja se comunicar com impacto. É saber criar slides, né, adequados para os momentos adequados, e a outra coisa é você saber editar vídeos, ou ter vídeos, ou fazer vídeos, ou baixar vídeos da internet, cortar o pedaço ideal para que você possa impactar a sua plateia. Okay? Bom, o Gilberto perguntou aqui o que é o mindset que eu disse do comunicador de impacto. Né? Mindset é o seu mapa mental, é como você deve pensar, como você deve agir, como você deve olhar para o mundo das apresentações. Né? E eu disse que olhar para ter o mindset de um apresentador de impacto é saber que a mensagem é mais importante para o outro do que para você. Você está ali como um transportador de algo valioso para alguém. Tá bom? Esse é o mindset do apresentador de impacto. Bom, a próxima pergunta é minha amiga Kátia. Fala, Kátia, tudo bem? Como destrinchar um assunto de 60 minutos, tão simples em 60 minutos? A questão, Kátia, não é, digamos assim, a simplicidade ou a complexidade do assunto, mas é o quão profundo você vai no assunto. Um dos grandes problemas que eu vejo nas palestras, e que muitas vezes elas não transformam, é que, às vezes, você quer falar de muita coisa em pouco tempo. Tá? E o especialista é aquele que sabe muita coisa de um tema. Então, a Petrobras, ela acha petróleo quando ela fura um poço de 100 quilômetros e não quando ela fura 100 poços de 1 quilômetro. Então, como é que eu faço para elucidar isso? Primeiro, se você vai falar sobre qualquer assunto, você precisa dar um passo a passo. Bom, se você tem 60 minutos para dar a palestra, você tira 10%, 54%. Você tira 9 minutos, e 9 minutos já são 18. Então, vai te sobrar aí, em média, 40 minutos, 45 minutos. Se você tem 4 passos para você atingir a sua meta, você tem 10 minutos por passo. Então, é simples você falar 10 minutos por passo, falar 10 minutos por cada parte integrante da sua palestra. O que eu gosto muito de fazer é colocar histórias, colocar vídeos, tá? Colocar pesquisas, então coisas que reforçam o que eu estou falando. Então, se eu estou falando que para ter inteligência emocional precisa ter empatia, é fácil achar um vídeo sobre empatia, baixa o vídeo, corta o vídeo, edita o vídeo, deixa um pedacinho do vídeo ali. Se você botar um vídeo de 1 minuto, você só tem 9. Tá? Então, se você fala sobre empatia, dá o conceito de empatia, explica o que é empatia, você vai gastar uns 4, 5 minutos. Então, se você conta uma história que aconteceu com você sobre empatia e reforça com vídeo, você já concluiu um dos passos, tá bom? Então, a gente chama isso, no mercado de palestra, de elementos externos. Então, quando eu dou aula sobre palestra, e após você ter o seu resumo, a sua estrutura, aquilo que você tem como esqueleto da palestra, a gente tem um trabalho muito específico que chama preenchimento dos elementos externos. Tá? Isso você normalmente aprende nas mentorias, né? Os cursos, às vezes, não ensinam isso, porque é uma coisa mais profunda. Tá? O preenchimento dos elementos externos. Como é que eu coloco os elementos externos na minha palestra? Quais são os elementos externos? Dinâmica, vídeos, histórias,
casos, e, enfim, tá? É uma série de coisas que você pode incluir na sua palestra. Tá bom, Catinho? Mas fica tranquilo que é simples, não é complicado. Bom, Luiz Felipe Daltro, comandante, vi aqui a sua sugestão, vi, inclusive, a sua crítica, e, poxa, eu quero agradecer e quero dizer para você que, depois do que você escreveu, eu assisti novamente e quero dizer que concordo com você, certo? Muito obrigado. A sua ajuda me faz crescer, tá bom? Muito obrigado. Então, vamos agora para o segundo formulário. Vou ver aqui quem respondeu. Eu separei algumas perguntas aqui também. Então, vamos começar aqui pela primeira. Bom, José, você me perguntou algo parecido na aula número 1, vou responder aqui para você. Eu acho assim, ó, se você quer, né, iniciar no ramo de palestra e entendendo que o mundo de palestra mudou, mas vai continuar sendo o mesmo, você precisa dominar algumas coisas que são importantes. Primeiro, precisa dominar slides, porque você precisa projetar slides para dar aula. Precisa dominar a edição de vídeo. E de todas, se eu tivesse que te indicar uma, eu te indicaria a edição de vídeos. Tá? Edição de vídeos é muito importante. A comunicação hoje é por meio de vídeos. Então, você vê, ó, eu estou aqui gravando uma aula, quando eu acabar de gravar a aula, alguém tem que editar esse vídeo. Você não acha que eu vou direto, sem errar? Eu, às vezes, paro. O cachorro late, como vocês já viram. Às vezes, eu tenho que cortar, o filho chama, enfim. Você precisa entender que você não está num ambiente simplesmente de trabalho. Você está em casa, muitas vezes, e você não pode parar de trabalhar porque está em casa, tá certo? E tem que fazer da sua casa, muitas vezes, um instrumento de trabalho. Então, saber editar vídeos é muito importante hoje e para sempre. Por quê? Porque não volta para trás mais, tá? A quebra de paradigma que as crises trazem não te deixam voltar para trás. O mundo não vai deixar de assistir vídeo. Cara, o meu filho não assiste Globo, SBT, não assiste nada disso, ele assiste YouTube. Tá? Ele assiste YouTube, ele assiste Instagram. E pode perceber o seguinte, ó, você pode ver uma foto no Instagram e curtir, mas o que retém você no Instagram, muitas vezes, são os vídeos. Então, você precisa saber editar, fazer vídeos, tá certo? Bom, e uma das coisas que você precisa aprender é usar o Zoom, que é justamente essa ferramenta que eu estou usando, tá joia? Então, mais para frente, a gente vai falar sobre edição de vídeos e eu vou falar também sobre a ferramenta Zoom. Tem uma pergunta aqui sobre o temporizador de vídeos, tá certo? Ele é digamos assim, uma engrenagem um pouquinho mais rebuscada do PowerPoint, que eu preciso que você tenha um pouquinho mais de traquejo no PowerPoint. Eu não consigo te ensinar ele aqui. Eu vou ver se eu acho um vídeo que eu ensinei isso numa aula e vou ver se eu gravo, ver se eu consigo cortar esse pedacinho e jogar aqui para vocês. Tá bom? Mas como é simples fazer isso. Quando você vem aqui nos slides, ó, o que você tem que fazer? Tem que vir aqui, ó, apresentação de slides. Certo? Ó, aí você vem aqui, ó, testar intervalos. A sua apresentação vai começar a passar e você pode perceber que aqui em cima, no cantinho, tem o tempo que o seu slide está projetado. Tá vendo? Quando eu trocar o slide, aquele de lá zera, o do meu canto direito zera, mas o do meu canto esquerdo continua. Tá vendo? Aí, se eu passar mais uma vez o slide, o do meu canto esquerdo, do meu canto direito zera e esse aqui continua. O do meu canto esquerdo continua. Quando eu passo o próximo slide, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer isso em todos os seus slides. Quando você chega no final, ele vai te fazer a seguinte pergunta. Você quer salvar o tempo de apresentação da sua palestra? Deu 48 segundos. Aí você diz, sim, quero. Mas o próprio slide, ele te dá o tempo de cada foto que você parou e ficou ali na sua palestra. Então, dá para você ajustar para 1 hora, para 30 minutos, para 9 minutos, para 8 minutos. Então, vamos dizer que você percebeu que você estava gastando
10 minutos, olha só, estou fazendo na prática, pessoal. Vamos dizer que nesse slide aqui você gastou 10 minutos. E você não pode gastar mais do que 5 minutos nesse slide. Certo? Aí, ó, existe um negócio chamado aqui, ó, transição de slide. Pessoal, estou dando o pulo do gato para vocês não errarem tempo de palestra. Você viu que você demorou 10 minutos, mas você só pode demorar 5. Naquele slide, naquele momento, em contar sobre o problema, sobre o que você for. Você vem aqui, ó, em nenhum, e vem aqui, ó, e coloca. Eu vou colocar 2 segundos, pessoal, por causa do nosso tempo, ok? Você vem aqui e coloca 2 segundos. Tá? Você poderia colocar o quê? 10 minutos, tá? 12 minutos. Ó, ele vai mudar 12 minutos após o início. Tá certo? Mas eu vou tirar o 12 e vou deixar o 2. E vou explorar e vou jogar o slide na tela. Você vai ver que ele vai mudar sozinho. Então, tá aqui. Ó, vou deixar ele aí em 2 segundos. Ó, ele mudou já, em 2 segundos. Então, quando eu comecei a dar palestra, o que eu fazia? Eu gravei a palestra, lá naquela apresentação, ajustei para 1 hora, fui anotando o tempo que ficou em cada slide, aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu preciso tirar 20 minutos, da onde eu vou tirar? Aí eu, putz, vou tirar daqui, vou tirar dali, vou tirar de lá, decidi, porra, vou tirar daqui. Aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu peguei slide por slide, fui na transição e coloquei o tempo. E eu treinava a minha palestra sem encostar a mão no mouse. Eu jogava a palestra e começava. Boa tarde, pessoal, eu sou Antônio Medeiros, um prazer enorme estar aqui falando com você. E, de repente, o slide mudava, aí eu mudava junto. E eu fui me disciplinando a equilibrar a minha palestra. Foi assim. Não acha que desceu um anjo do céu e falou assim, o Medeiros tem uma capacidade acima da média e ele consegue fazer as coisas no tempo. Não existe isso, galera. O que existe é suor. O que existe é criatividade. O que existe é você sentar a bunda na cadeira e fazer acontecer. Bom, Gilberto está falando aqui que não conhece nada do PowerPoint. Gilberto, a gente não conhece nada até conhecer. Ok? Eu, na última turma que eu fiz de slides impactantes, tem uma aluna chamada Adriana, que deu um depoimento muito legal. Ela não sabia mexer no PowerPoint, quem fazia os slides para ela era a filha, e hoje é ela que ensina para a filha. Vou botar o depoimento dela aí. Olha só. Olá, eu sou Adriana Gonzalez e hoje eu quero falar com você que é palestrante ou que precisa fazer apresentações em slides. Recentemente, eu fiz o curso Apresentações de Impacto do professor Antônio Medeiros. E eu posso afirmar que é o curso mais completo de PowerPoint que eu já fiz. Nesse curso, eu aprendi a utilizar todas as ferramentas do PowerPoint, pois a didática do professor Medeiros é maravilhosa e os exercícios fixam o conteúdo e a gente não esquece. O professor Medeiros, ele também te pega pela mão, não deixa você ficar para trás ou com qualquer dúvida. Esse curso te dá autonomia de você fazer as suas próprias apresentações sem depender de ninguém. E você pode utilizar para outros objetivos, como capa de vídeo de YouTube ou postagens nas redes sociais como Instagram, Facebook e LinkedIn. Não perca esta oportunidade. Vem você também fazer apresentações de impacto. Bom, Gilberto, agora que você viu a Adri, você pode ter certeza que é possível você começar do zero e aprender a mexer nos slides. Eu disse esses dias no webinário que você não precisa ser um expert em PowerPoint, mas você precisa saber os comandos básicos do PowerPoint, porque muitas vezes no briefing o contratante ele faz algumas mudanças e você precisa estar apto a atender essas mudanças, ok? Bom, o Theo fez uma pergunta aqui do temporizador, eu já respondi essa pergunta. Bom, pessoal, então agora nós vamos passar para uma segunda fase. Eu coloquei um desafio na aula número 2, que foi você planejar a sua palestra. Criei uma situação e coloquei ali um desafio. Vi que muitos de vocês acertaram, eu quero dar os parabéns para vocês. Aí eu vi todas as respostas.
e percebi que muitos de vocês foram na mosca. Eu vou dar uma das soluções, não quer dizer que é a solução mais correta ou mais certinha, tá certo? Mas é uma das soluções possíveis. Então, vamos lá. A pergunta dizia o seguinte, que você teria 30 minutos para falar sobre um determinado assunto. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, se eu tenho 30 minutos, o primeiro cálculo que eu vou fazer é tirar os 10%, tá? O que vai me dar, os 10%, o que vai me dar, o quê? 27 minutos. Ok? Bom, se eu tenho 27 minutos e eu tenho uma média de 3 slides, de 3 minutos por slide, tá? Quando eu divido 27 por 3, eu tenho 9 slides para fazer. Bom, um slide é a capa. O outro slide é o fechamento, é aquele que vem com seus contatos. Bom? Opa, então 9 menos 2, eu tenho 7. Eu tenho a introdução e tenho a conclusão, que são 15%. Então, 15% de 7 dá 1,5. Então, eu vou usar 2 na introdução e vou usar 1 na conclusão. Não é o slide de fechamento. Estou usando ele na conclusão. Ok? Bom, então, o que me restou, meninos? Ó, 1 na capa, 2 no fechamento. Não, aqui é 1 no fechamento. Tá? 2 na introdução e 1 na conclusão. O que me dá um total de 5 slides. Me sobraram 4 slides. Eu acho pouco. Tá? Eu acho pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 da introdução. Vou tirar 1 da introdução para me sobrarem 5. Tá? Em meia hora, vamos lá, meia hora, eu tiro da 27. 15% de 27 dá 2,5, dá 3,5 minutos. Então, 3,5 com 3,5, 7. Me sobram 20 minutos. Tá? Esses 20 minutos que me sobram é para a solução. Beleza? Me explica de novo. Então, vamos lá. Ó. Na introdução da nossa palestra é 15%, tá? Do tempo. 15% do tempo dá 2,7 mais a metade de 2,7. Vamos colocar 3 minutos e 30. Ok? Então, 3 minutos e 30. 15% do tempo. 3 minutos e 30 na introdução e 3 minutos e 30 na conclusão, isso me dá um total de 7 minutos, menos 27. Então, eu tenho 20 minutos, ó, solução. O que me restou para a solução? 20 minutos de palestra e 5 slides. Tá certo? Vamos dizer, eu gosto de usar para cada passo, em média, 10 minutos. Então, eu vou colocar 2 passos, 2 pilares, porque quando você dá uma palestra, você está ajudando a resolver um problema. Tá? Então, eu vou dar 2 dicas, 2 pilares, 2 passos para se resolver o problema. Então, eu vou usar 2 slides no passo 1, tá certo? E vou usar 10 minutos da minha palestra. E vou usar 2 slides no passo 2 e vou usar 10 minutos da minha palestra. Aí você vai falar assim, Medeiros, faltou um slide, porque são 9, tá certo? Esse um slide que sobrou, eu vou dar um destaque nele, vou destacar a solução. Então, ó, a solução é inteligência emocional. Então, eu vou fazer um slide bem grande, bem bonito, sobre inteligência emocional. E para você atingir inteligência emocional, vou te dar 2 dicas. Então, ó, um slide é o da inteligência emocional. Tá? Para você atingir o que você deseja, você precisa atuar em alta performance. Tá? Então, para você atingir a alta performance, eu vou te dar 2 passos. Então, um slide seria a alta performance
Tá? Um slide bonito sobre alta performance e 2 slides para o primeiro passo, 2 slides para o segundo passo. Ok? Então, um slide para destacar a solução. Então, pessoal, essa é uma resposta possível. Tá? Não quer dizer que essa é a melhor resposta, a única resposta. E trazendo sempre para vocês, essa aqui é uma métrica. Você poderia usar 10? Até poderia. Tá? Usar 10, botar mais um na introdução? Poderia. Depende de como você vai montar a sua palestra. Mas não pode fugir muito disso aqui. Tá? O Cabral, o gabarito deve estar perambulando por ou por essa solução que eu trouxe para vocês. Ok? Quero dar mais uma vez os parabéns a todos que fizeram. Quero dizer para vocês que estou muito orgulhoso. Tá joia? Pessoal, para a gente finalizar o assunto slides, eu quero trazer para vocês uma aula que eu explico como você faz para criar o slide. Eu ensinei no webinário de ontem como cria o slide, mas eu quero ensinar para você a mensagem subliminar que vai embutida em cada slide. Eu vou dar uns 5 ou 6 exemplos de slides que eu faço para as minhas palestras e explicando para você por que eu criei aquele slide. É diferente. No webinário eu ensinei como criar. Agora eu vou te ensinar o porquê criar aquele tipo de slide. Ok? Então, assiste aí comigo. Fala, pessoal. Chegamos, então, mais uma aula. Você já percebeu que esse módulo está diferente. A gente tem conversado sobre o slide, a gente tem trazido uma visão por trás das figuras, é algo mais na linha da construção aqui dentro para depois passar para a construção manual. E eu gosto muito desse último módulo porque, primeiro, ele desmistifica um pouco a questão da quantidade. Então, você passa a ter uma métrica. Segundo, ele te mostra como você divide essa métrica dentro de cada ponto. E ele te dá, então, uma gestão mais justa dos slides. E, por fim, agora, para mim, é um dos pontos mais importantes, que é entender a lógica que está por trás de cada slide. Vou mostrar para você uns 4 ou 5 slides meus, para que você perceba como, quando eu crio um slide, o que eu quero daquele slide. Ok? Então, vem comigo. Bom, pessoal, então voltamos. Vou compartilhar minha tela com você e vou contar para você o que me motivou a criar alguns slides. Então, vamos lá. O primeiro slide que eu quero mostrar para você é esse aqui. Ó. Cada membro é único. E aí você vai dizer assim, Medeiros, esse slide não é bonito. E ele não é para ser bonito, realmente. Ele conta a história real de soldados feridos em combate. E ele conta a história de que o comandante, né, naquela oportunidade, que não era eu, era um amigo meu, ele, em alguns momentos, ele tomou a decisão correta, em outros momentos ele não tomou a decisão correta. E o superior dele corrigiu ele naquele momento que ele precisava ser corrigido. E a história fala sobre unidade, a história fala sobre humanidade, a história fala que, apesar do combate, apesar da luta, você não pode esquecer do outro. O fundo de verdade da história é todos são iguais, independente se é coronel, se é soldado, se é sargento, se é cabo, se é... Independente, todos são iguais. Todos têm família, todos têm pai, todos têm mãe. E a história gira em torno disso. Então, essa é uma das histórias mais importantes da minha palestra sobre liderança. Ela não pode faltar. E umas 2 vezes eu acabei, no início, me enrolando um pouquinho ali no tempo e eu acabei não contando essas histórias. E desde o dia que eu falei, puxa, eu não posso deixar de contar essas histórias. E aí eu criei esse slide, ou seja, todas as vezes que esse slide entra, o meu cérebro é avisado. Você precisa contar a história do soldado ferido. Então, existe uma história por trás desse slide. Eu olho para esse slide e eu lembro do soldado ferido. Eu tenho que contar essa história. Então, eu não esqueci mais essa história depois que eu criei esse slide. O próximo slide
é esse slide aqui. Por que eu criei esse slide? Eu criei esse slide porque tem um ponto da minha palestra que eu preciso reforçar a minha autoridade. E como que eu reforço a minha autoridade? Não é qualquer um que é selecionado para participar da tropa de paz da ONU. E mais ainda, acima da minha cabeça está escrito ali, ó, estamos aqui. Ou seja, para quem está me assistindo, fica a mensagem, o Medeiros está aqui. Ainda bem que ele está aqui. Eu estou seguro ele está aqui. Eu vou aprender com ele que ele está aqui. Então, existem alguns detalhes por trás dos slides que são importantes. Então, você precisa pegar essas sacadas. Para mim, essa aqui é a parte mais importante de tudo que a gente conversou. Então, primeiro eu te mostrei. Quando você quer contar uma história, quando você quer deixar algo marcado, quando você quer, digamos assim, você não pode esquecer uma história. Você precisa botar uma foto que te lembre aquela história. Você, em algum ponto, precisa reforçar sua autoridade. Você precisa ter um slide que reforce sua autoridade. Esse slide aqui, por exemplo, é um slide que fala sobre o problema. Aí você fala, pô, meu Deus, mas um slide que fala sobre o problema? O grande problema dos líderes é que eles chegam num ponto é que ele está tão, às vezes ele está tão assoberbado de coisa, às vezes ele deixou o orgulho subir a cabeça e ele passa a deixar de fazer coisas que são obrigatórias e passa a viver mais de fazer o que ele gosta de fazer do que o que tem que ser feito. E existe uma história por trás dessa foto. Eu fui destacado para cumprir uma missão logo depois do falecimento da Dorothy. E toda essa equipe que está aí foi comigo. E muitos não queriam ir, por diversos fatores que eu conto ao longo da palestra. E eu mostro que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, eu tinha que fazer o que eu estava recebendo a missão para fazer. Então, eu não posso deixar de contar essa história. Está aí. Esse slide não me deixa esquecer. Porque essa foto foi tirada no dia que eu saí para cumprir a missão. Ok? Então, pessoal, são detalhes que passam na construção do slide. Você pode perceber que várias vezes eu uso esse slide. Por quê? Porque esse slide é o slide que diz para mim, Medeiros, é a hora da causa. Por que isso acontece? Todas as vezes que eu olho para esse cara, eu lembro, é a hora de eu falar da causa. Por que isso acontece? Eu não esqueço. Então, ó, eu abro a palestra falando do problema. Tem um slide do problema. E depois tem esse slide para falar da causa. Eu não esqueço. Então, o slide, ele é o teu assessor. Ele é aquele cara que cuida da tua agenda durante a palestra. Ó, está na hora de você falar da história da Dorothy. Está na hora de você falar da história do soldado ferido. Está na hora de você falar por que isso acontece. Tá bom? Quando se fala de inimigo, você vai perceber que essa foto tem o mesmo soldado olhando para ele. Ou seja, o maior inimigo, os nossos maiores inimigos somos nós mesmos. Eu preciso abordar isso durante um momento da palestra. E esse slide está aí para isso. Para falar que, para não deixar eu esquecer que a gente está sempre olhando para o externo, a gente está sempre olhando para a bomba, a gente está sempre olhando para a confusão que está acontecendo fora, a gente está sempre preocupado com um estouro, com um estampido, mas muitas vezes a gente esquece que toda essa guerra que passa do lado de fora, ela é reflexo daquilo que passa por dentro. Que, na verdade, o inimigo que mais me fere sou eu mesmo. O inimigo que mais atira em mim sou eu mesmo. O inimigo que mais... Então, para eu não deixar de falar sobre esse aspecto, tem um slide aí. Ok? Que fala que muitas vezes eu mesmo aponto para mim. Tá bom? Bom, outro slide que tem muita história é esse slide do avião. Eu não sou paraquedista. É um dos sonhos que eu tenho, saltar de paraquedas.
Eu nunca saltei de paraquedas. É um dos sonhos que eu tenho. Mas ele está aqui não é por isso. Tá? Ele está aqui para falar sobre coragem. Ele está aqui para falar sobre você abrir mão de algumas coisas para conseguir outras. Então, é um slide que, para mim, tem tudo a ver com coragem. Você conhece esse slide, que tem um paraquedistazinho que desce. Então, ele para mim, é a coragem prática quando eu olho esse slide. E esse slide, ele me motiva muito mais do que a plateia. Quando eu vejo esse slide, sobe um negócio que eu começo a falar para a pessoa sobre coragem, sobre sair do avião, sobre abrir a porta, sobre largar, queimar a ponte. Então, assim, ele é um tipo de slide que me motiva. Todas as vezes que eu olho para esse slide, ele normalmente entra no finalzinho ali no segundo terço da palestra. Por quê? Porque é a hora que eu engato a motivação. Então, eu vejo esse slide, ele me motiva. Eu não sei por quê, mas ele me motiva. Certo? E, por fim, um slide que não falta na palestra de liderança é o slide de encerramento, tá? De motivação. Que tem uma frase do James Hunter que diz: primeiro se aceita o líder e depois a missão. É o escritor de Monge Executivo. E eu conto uma história do meu filho. E essa foto é uma foto real do meu filho novinho. Todas as vezes que eu ia para a operação, o Gabriel me esperava com essa roupinha. E a Denise levava ele lá no quartel para me ver chegar com a companhia. E isso aqui é no Pará. E ele ficava me esperando. E eu conto essa história de que o garoto não sabia se soldado era bom ou ruim. Naquele calor do Pará, ele tinha que botar essa farda. O que ele queria dizer é: papai, não importa se ser soldado é bom ou ruim. O que importa é que eu quero ser como você. Você faz falta para mim. E aí eu conto essa história. Então eu não posso esquecer de contar a história do Gabriel. Então tem aí o slide que eu mostro a história do Gabriel. Tá certo? Então, pessoal, eu estou trazendo isso aqui para vocês perceberem que não é uma questão de beleza, não é uma questão de... É muito mais do que isso. Existem muitos slides que são muito mais bonitos do que esse. Mas esse é um dos pontos da palestra onde as pessoas mais se emocionam, quando eu conto a história do meu filho. Se eu tivesse qualquer outra foto que não fosse a dele, talvez não engajasse mais. Então, existe a técnica, mas existe o feeling. Existem, assim, como que o slide pode me ajudar a não esquecer de falar sobre isso? Como que o slide pode me ajudar a reforçar essa ideia? Como o slide pode me ajudar a trazer emoção para o público nesse momento da palestra? Então, você precisa ter o slide como apoio, como auxílio, como alguma coisa que te ajuda a entregar a sua mensagem da melhor maneira possível. Então, foram alguns slides que eu faço, que eu uso. Procurei pegar os mais pessoais, para você ver que não é só técnica. E que eles podem te ajudar em muita coisa que você vai fazer. Existe um slide do Instituto que eu gosto muito, que é de uma mulher que é cantora. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu gosto muito desse slide quando eu estou falando para a turma de palestrante. Eu duvido que você que tem o sonho de subir o palco, quando olha para esse slide, você não se emociona ou você não se coloca no lugar dessa pessoa. Então, às vezes, quando eu estou falando sobre performance de palco, sobre subir no palco e quebrar tudo, esse slide eu uso. Por quê? Porque esse slide, ele faz você entrar na vida daquela pessoa. Ele faz você entrar na história daquela pessoa. E se você viu essa parte do filme, o Roberto gosta muito de usar essa parte do filme, se você viu, aí que reforça mais ainda.
Então, pessoal, slide, ele é o seu guia, ou melhor, ele é o seu amigo, mas você é o guia. Ele é seu amigo, ele te ajuda a lembrar. Ele é o seu secretário. Imagina a sua secretária que fala, meu Deus, está na hora disso, meu Deus, está na hora daquilo. O seu slide diz para você, ó, agora você precisa contar essa história, agora você precisa passar por método, agora você precisa falar do primeiro passo, agora você precisa contar aquela história final. O slide é teu amigo. Você precisa ancorar o slide à sua palestra. A minha palestra de liderança, por exemplo, eu olho o slide, é automático, a minha cabeça já fala o que eu tenho que falar. Porque cada slide é ancorado em alguma coisa. Ah, meu Deus, se você tiver sem os slides, eu falo da mesma maneira, mas com eles eu tenho muito mais facilidade. Ah, meu Deus, e se acabar a luz? Eu dou a palestra do mesmo jeito. E mais engraçado, eu posso estar dando a palestra sem slide que eles estão passando na minha cabeça. Eu sei praticamente certinho a sequência. Então, pessoal, o slide, ele te ajuda. Ele é seu amigo, mas você é o guia, ok? Fala, pessoal. Então, você viu aí, eu cortei 2 pedaços de aulas, uma para responder uma pergunta e a outra porque eu queria mostrar para você a importância de você ancorar os seus slides às partes da sua palestra. Ou melhor, ancorar a sua palestra nos slides. Para quando você olhar para aquele slide, você lembrar daquilo que você tem que explorar, daquilo que você tem que passar para a sua audiência. Perceba que em muitos slides, aquele da menina que estava segurando o microfone, dependendo de como você coloca isso na palestra, você coloca uma música de fundo, se você passa primeiro o filme, ela vê aquela parte daquele filme, e aí você depois coloca a imagem da menina no final da palestra, com aquele microfone, você coloca uma música de filme de fundo, pode ser a própria música do filme, com uma música bonita, você consegue criar um ambiente reflexivo, um ambiente propício à pessoa refletir sobre aquilo que você está falando, certo? Então, pessoal, eu vou ser bem sincero para você. Aquilo que você aprendeu agora aqui comigo não tem nada a ver com PowerPoint. Aquilo que você aprendeu agora aqui comigo e ontem no webinário tem a ver com apresentação de impacto. Tem a ver com fazer palestra com autoridade. É muito além da estrutura do império. Você precisa da estrutura do império, você precisa do resumo da palestra, você precisa do guia da palestra, você precisa do esqueleto da palestra, mas você precisa ir além. Existem coisas a mais que você precisa entender para você ter realmente algo que impacte e transforme a sua audiência. A última turma dos slides impactantes, nós tivemos depoimentos de pessoas que diziam que a palestra mudou, o cachê mudou, a forma de fazer relatório mudou. Tem um garoto chamado Geraldo que ele diz o seguinte, que a forma como a empresa dele viu ele, após ele fazer o curso comigo sobre slides impactantes, transformou a maneira como ele era visto dentro da empresa. Porque ele aprendeu a fazer relatórios de uma forma ainda mais objetiva, porém mais ilustrada, mais reflexiva. Então, eu quero dizer para você que essa semana das apresentações de impacto, você tem aprendido a ir além. E eu digo mais, não tem nenhum curso no Brasil que ensina o que eu ensinei para você. Não tem nenhum curso de palestrante do Brasil que ensina esses detalhes que ficam por trás dos palcos que eu ensinei para você. E se você quiser aprender mais sobre esses detalhes que ficam por trás dos palcos, eu quero te convidar a você assistir a aula de amanhã, porque amanhã, aquilo que eu falei hoje sobre os vídeos, eu vou falar amanhã sobre os slides, eu vou falar amanhã sobre os vídeos, que é uma outra ferramenta de impacto para a sua audiência. Então, se você quer ser um apresentador de impacto, você precisa aprender a utilizar os slides a seu favor. Você precisa aprender a utilizar os vídeos a seu favor.
E eu espero você amanhã, na aula de amanhã, que é a aula mais importante que a gente vai ter, para que você possa entender e aprender sobre ferramentas simples que vão te ajudar a transformar a sua mensagem em algo ainda maior. Quando os alunos às vezes me perguntam, Mineiros, mas esse curso seu é sobre PowerPoint? Eu falo, não, o meu curso é sobre palestra. Mas eu uso o PowerPoint como ferramenta. Eu ensino do zero a usar o PowerPoint, mas eu ensino a usar o PowerPoint para que você possa pegar a sua estrutura do império que você aprendeu em diversos outros lugares, no negócio de palestras, no oradores e palestrantes, e transformar isso, junto com os slides, numa ferramenta de transformação. Eu espero você, porque amanhã nós vamos falar sobre vídeos que impactam. Vem!